mês de agosto é dedicado às vocações na Igreja do Brasil, uma prática que acontece desde o ano de 1981, quando os bispos do Brasil, reunidos na 19ª Assembleia Geral, instituíram agosto como mês vocacional, a fim de conscientizar as comunidades da responsabilidade que compartilham no processo vocacional. Desde então, cada domingo de agosto é dedicado para celebrar e rezar por uma vocação específica. Nesse primeiro domingo, 7 de agosto, celebramos a vocação aos ministérios ordenados. E para falar sobre esse assunto, nós temos a alegria de receber aqui no estúdio os padres, Padre Davi Pereira de Jesus, coordenador do curso de Teologia da PUC Goiás e pároco da Paróquia Universitária São João Evangelista. Padre Davi, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. Obrigado pelo convite. E também o Padre Cristiano Faria, juiz eclesiástico. Padre Cristiano, também seja muito bem-vindo. Agradeço o convite, é uma alegria mais uma vez estar aqui na TV Pai Eterno. A gente começa sempre lembrando que o nosso público tem perguntas bem elementares. Quando a gente fala de ministros ordenados, de quem especificamente estamos falando, Padre Davi? Normalmente nós pensamos no diácono, no presbítero, no padre e também no bispo. Com quem mais nós convivemos são os padres, né? Então, tanto que nesse dia, normalmente, a gente comemora o dia do padre, apesar que o dia 4 seria, então, o dia do pároco, dia 4 de agosto, mas nesse dia nós recordamos a nível de oração e também pedindo a Deus que abençoe todos aqueles que deram seu sim através da sua resposta a Deus no ministério ordenado, que seria, então, como eu disse, os diáconos, tanto os permanentes quanto os transitórios, nós, os presbíteros e também os bispos que receberam, então, o primeiro grau da ordem, ou melhor, o terceiro grau da ordem, o maior grau. Perfeito. Padre Cristiano, quando olhamos para o direito canônico, como nós podemos entender a pessoa do sacerdote, como nós podemos entender a pessoa do ministro ordenado a partir da legislação da Igreja? Bem, Padre Wellington, o código, que é a lei da Igreja, só consegue atualizar ou transformar em lei aquilo que está muito bem solidificado na teologia. Então, nós temos a imagem do que é a teologia do sacramento. Enquanto teologia do sacramento, o sacerdote é aquele chamado por Deus para se colocar a serviço da comunidade através do sacramento da ordem. Então, em primeiro lugar, é alguém que Deus chamou. Deus, em algum momento, de formas tão específicas e tão particulares, chamou aquela pessoa. Eu tive um amigo de seminário que disse que viu uns rapazes na piscina do seminário, por causa da piscina, quis entrar para o seminário. E depois ele disse que ficava meses sem ver a piscina do seminário. Então, Deus sempre tem uma forma particular de chamar as pessoas. Deus vai entrar na história da pessoa e chamá-la. Esse é o momento crucial. E depois a Igreja confirma esse chamado através da ordenação sacerdotal. Olha que interessante. E, Padre Davi, o senhor que já atuou e acredito que ainda tem essa proximidade com a questão da formação, da caminhada, do discernimento, como nós podemos dizer que se dá esse intervalo do discernimento do jovem que decide fazer esse caminho vocacional até o momento da ordenação sacerdotal? Claro que são fases e eu queria que o senhor pudesse exemplificar para quem está em casa ter a certeza dessas fases, porque o padre não cai pronto do céu, né? A primeira coisa que nós sabemos é que é um homem que está sempre em formação e que em um determinado momento da sua vida ele fez uma experiência tão bonita e tão sincera de encontro com o Senhor que o tocou de algum modo, não só por aquilo que o padre faz, mas por quem ele é. Né? O padre Cristiano dizia, é um homem chamado por Deus, mas é um homem também amado por Deus, um homem que foi tocado pela graça e que descobriu que colocando a sua vida a serviço, ele se realiza. Então, assim, uma das coisas que às vezes a gente escuta uma criança dizendo, quero ser padre, e de repente diz, não vou ser padre mais. Por quê? Porque o padre não se casa, né? Então, assim, o grande fator não está em casar-se ou não se casar, mas sim em colocar a sua vida a serviço e ser livre para isso. Então, um jovem, muitas vezes recebe o seu chamado ainda como criança, lá na paróquia, ou eu poderia dizer até mesmo no útero da mãe,
quando a mãe o consagra e ele tem esse desejo já está dentro de si como chamado de Deus, e ele vai ter que fazer esse discernimento ao longo do seu processo de formação, seja da catequese, da sua participação dentro da comunidade, até o ponto de dizer para um responsável, né, ou o próprio pároco, ou aquele que motiva a pastoral vocacional na sua diocese, na sua congregação, que ele está se sentindo chamado. A partir de então, ele vai fazer o primeiro discernimento, se ele quer seguir a Deus mais de perto através de um discernimento vocacional, através da oração, através do estudo. Depois disso, ele, feito esse discernimento no primeiro momento, ele toma a decisão de entrar ou não no seminário. Nos seminários, vamos hoje, no nosso seminário arquidiocesano, o tempo de formação são 9 anos, no mínimo. E é um tempo em que ele vai poder discernir cada dia, né, no seu sim, na sua resposta, como o sim de Maria, que foi definitivo, mas vivido a cada dia. Também o nosso sim também é vivido a cada dia. Então, desde hoje, na nossa experiência arquidiocesana, não me recordo quantos anos vocês, redentoristas, fazem esse caminho. Acho que 1 ano a mais, né? Um ano a mais. Por conta do noviciado. Mas quer dizer, então, em média aí, de 9 a 10 anos. E aquele ainda que faz o chamado, que recebe o chamado e quer viver a experiência anterior no seminário menor. Então, ele vai viver o processo de formação através da oração, do estudo e também, de modo especial, sendo provado a cada dia se é esse o chamado que Deus fez para ele. Ao final desse processo de estudo, que são 2 ciclos acadêmicos, ele ainda vai ter que novamente fazer a mesma pergunta. É isso que Deus quer de mim? É isso que eu quero também dizer para Deus? E aí sim vai poder viver o seu ministério. E Padre Cristiano, o ministério ele é conferido pela igreja, mas através de uma celebração. E qual que é a importância de que essa celebração seja realizada, seja feita com todo aquele simbolismo, para que a pessoa se torne, então, reconhecidamente um ministro ordenado? Bem, a igreja, ela, em primeiro lugar, tem um elemento teológico. Ela diz que o ministério sacerdotal é parte de uma tradição da igreja que é conferido através de um rito litúrgico no qual há o que nós chamamos de imposição das mãos e oração consacratória. Do que nós estamos falando? A igreja entende que nosso Senhor Jesus Cristo chamou os primeiros apóstolos, esses apóstolos chamaram outros, e isso perpetuou no tempo até o chamado dos bispos dos tempos atuais, e os bispos chamam os novos sacerdotes. Então, nesse sentido, a igreja é de longa tradição, desde os primórdios da igreja, entende que para alguém ser sacerdote há que ter um tipo de consagração específico. E essa consagração é feita através da ordenação, um rito bonito, solene, as nossas comunidades muitas vezes o conhecem, no momento em que o bispo, em primeiro lugar, acolhe aquele que vai ser ordenado, diácono, presbítero, ou mesmo um novo bispo para a igreja, e ali naquele rito litúrgico que acontece dentro da missa, a igreja tem um momento específico da evocação, do chamado do Espírito Santo para que ele assessore a igreja, e depois ao momento da imposição das mãos, o momento em que o bispo ele impõe as mãos sobre a cabeça daquele que vai ser ordenado, e entendemos que a partir disso, a ação do Espírito Santo naquele que foi ordenado, consagrado para esse tipo de missão, dá a ele condições e capacidades para, de fato, ser sacerdote, diácono ou bispo dentro da igreja. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta eu gostaria que a gente falasse um pouco dessa experiência que a igreja tem na sua dimensão universal entre as expressões ocidental e oriental, que também demonstram algumas diferenças na questão da disciplina, né, Padre Cristiano? Na volta eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta.
Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o Almanaque Católico dessa sexta-feira, falando sobre a vocação aos ministérios ordenados, né? Estamos vivendo o mês de agosto, mês vocacional, e aqui no estúdio, hoje eu tenho a honra de receber 2 sacerdotes, o padre Davi Pereira de Jesus e o padre Cristiano Faria. Nós falávamos sobre essa dimensão da Igreja Universal, no sentido do termo católico, né? que nos ensina, por assim dizer, que a Igreja é universal. E existem expressões dessa realidade do ministério, digamos assim, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Padre Cristiano, a Igreja Católica, aqui no nosso país, nós conhecemos muito a questão do rito latino, né, ocidental, mas tem mais ritos e tem mais expressões do modo de ser dos ministros ordenados da Igreja, né? São 2 coisas importantes que precisam ser esclarecidas. A Igreja é uma só. Certo. Em diversas localidades, em diversos países, mas a Igreja é uma só. E o sacerdócio também é um só, que é o sacerdócio de Cristo. Jesus Cristo é o sacerdócio por excelência. Bem, mas o modo de ser sacerdote é diferente. Diferente porque também em cada comunidade o padre tem que estar próximo daquela comunidade segundo a sua necessidade. Mas, historicamente, a partir dos primeiros séculos, a Igreja teve uma cisão ao interno da Igreja, entre a Igreja de rito latino, como dizemos, e a Igreja oriental com uma boa quantidade de ritos. São vários ritos unidos, me parece, em 5 grandes conjuntos de ritos da Igreja oriental. E estas 2 igrejas católicas, aí que vem a questão. Primeiro devemos dizer que é uma só Igreja Católica, a Igreja de rito latino, e a Igreja de rito oriental é uma igreja só, mas como já dizia os antigos santos padres, é uma igreja que tem 2 pulmões, o pulmão latino e o pulmão oriental. Em relação ao sacerdócio, há diferença sim, especialmente na forma de ministério. A forma de agir de um sacerdote de rito latino é um quanto diferente da forma do rito oriental. Alguns elementos de disciplina também acabam se diferenciando, como, por exemplo, os padres orientais, na maioria deles, é possível pensar o casamento dos padres orientais lá no Oriente. Aqui no Ocidente, as igrejas orientais aqui presentes podem ter padres casados, porém não é comum ainda as igrejas orientais. Aí nós temos os melquitas, as tradições siríacas, grupos religiosos dentro da Igreja Católica que têm tradições específicas. E por causa destas tradições específicas, o sacerdócio também parece ter alguns sinais. A gente vê a vestimenta, uma batina diferente, um tipo de cruz diferente, ou às vezes um relicário de Nossa Senhora. Alguns elementos que liturgicamente diferenciam os sacerdotes do rito oriental. Mas, de forma geral, é o mesmo sacerdócio, é a mesma igreja que procura ser um sinal dos tempos, um sinal da presença do Cristo no meio do tempo. Perfeito. Padre Davi, quando observamos a questão das vocações, a necessidade do incentivo dessas vocações, essas vocações surgem do povo de Deus. Qual é o papel do povo de Deus, das famílias, das comunidades na formação do futuro ministro ordenado, Padre? Vamos voltar àquele mesmo princípio de que o padre é um homem, é um ser humano. Então, ele nasce numa família que está inserida em uma comunidade, na sociedade. E naquela comunidade onde ele participa, onde ele está presente, o Senhor o chama de modo bem particular, como o Padre Cristiano disse no início, né? Por causa de algum fator, o Senhor toca e o chama. Ele é trazido para a formação dentro do seminário,
ou dentro do convento, se ele faz a opção de ser um religioso, mas ele não se desvincula da sua comunidade, ele continua presente na sua comunidade. E durante esse processo de formação, a comunidade tem um papel belíssimo, não só de sustentá-lo na oração, de ajudar no discernimento, mas de modo especial de fazer com que ele amadureça esse chamado servindo. Então, a cada dia, em cada momento, em cada fase, ele está ali dentro da paróquia, dentro de uma comunidade, ajudando, e com isso a comunidade que o sustenta já na oração também vai percebendo o seu amadurecimento. E ao final desse processo, quando ele já está, então ele se sente maduro e diz, olha, é isso que eu quero, e faz um pedido expresso, mais uma vez, aí a igreja devolve à comunidade essa responsabilidade para que ela possa apresentar os valores, as qualidades, também os defeitos, e se são ou não de acordo, que ele seja constituído diácono, presbítero e até mesmo o bispo, quando, para ser eleito, a igreja vai consultar a comunidade para saber quem é, quais são os seus, dentro daqueles requisitos, quais são os seus valores e se ele corresponde ou não a esse chamado. Perfeito. Padre Cristiano, quando olhamos para o seminário, qual que é o significado do seminário na vida desse jovem que procura o ministério ordenado? Então, em primeiro lugar, precisamos entender a palavra que a igreja escolheu, né? Seminário é lugar da semente. Então, nossos seminários da Igreja Católica são instituições gestadas da igreja de forma um tanto mais oficial a partir de 1917, com o Concílio de Trento e o Código de Trento que saiu logo depois. A igreja define que toda diocese precisa ter o seu seminário. Seminário é o lugar da formação, o lugar onde as pessoas, os jovens que são chamados à vocação, passam um tempo para poder encontrar a maturidade desse chamado vocacional. Porque às vezes o chamado vocacional, ele aconteceu num momento de empolgação. Às vezes o jovem está lá na paróquia ou na diocese, encontro com o bispo diocesano, e o bispo lá fala um momento, olha, eu estou sem jovens no seminário, eu quero seminarista. Aí o jovem lá, no momento de empolgação, diz, eu vou para o seminário. Mas entre ir para o seminário e ter certeza que ele tem vocação, é necessário um longo tempo de maturação. E esse lugar da maturação é o seminário, lugar de plantar as sementes vocacionais, regá-las, com o tempo fazer as devidas podas necessárias e depois disso confirmar realmente a vocação daquele que é chamado por Deus, e a igreja vai procurar reconhecer esse chamado. E Padre Davi, a igreja também ela vai formar padres que formem padres. Como é que se dá isso no coração da igreja? Existe uma aptidão especial para essa vocação específica? A experiência que nós temos vivido, né, é que dentro do processo formativo, nós vamos percebendo aqueles que se interessam e que gostam de lidar com os vocacionados, de ajudar no processo de discernimento. Tendo concluído esse processo e assumido o ministério, normalmente o bispo vai fazer então um convite, que é livre, assume aquele que de fato deseja, para que ele possa doar o seu tempo, doar a sua vida, né, consumir ali dentro no processo formativo, seja no seminário ou na paróquia, ajudando, como hoje eu faço, né? Estou na paróquia e ajudo na parte acadêmica. Mas é um chamado que também se concretiza na nossa vida. Vou dar o meu exemplo, desde o seminário propedêutico que eu ajudava na pastoral vocacional. Então, eu estava sempre ajudando os colegas a fazer esse discernimento. Na filosofia, eu ajudei na pastoral vocacional. Na teologia, uma parte eu ajudei na pastoral vocacional, estando no Brasil, quando estava fora, não. E desde quando voltei, sempre estive presente ali junto com os jovens, né? Tenho o meu temperamento bem específico, mas gosto de estar com eles e penso que também eles gostam de estar perto de mim. Aí, que beleza. Padre Cristiano, quando o senhor passou pelo tempo de seminário, queria que o senhor partilhasse, qual foi o maior desafio para o senhor enquanto vocacionado? E depois essa pergunta também vale para o Padre Davi. Eu acho que o primeiro elemento que eu gostaria de ressaltar, por grata coincidência da história,
é que eu e o padre Davi estávamos no primeiro dia do seminário juntos. Nós fomos mandados pelos nossos bispos para o seminário arquidiocesano de Brasília, a Nossa Senhora de Fátima em Brasília, e começamos lá, se me falha a memória, o ano de 96. 23 de fevereiro de 96. Olha, o padre Davi tem a data mais precisa, 23 de fevereiro de 96. E lá começamos o seminário, e aí eu digo assim, quais foram os maiores desafios? Bem, acho que o primeiro maior desafio foi, eu sou de Rio Verde, Goiás. A cidade de Rio Verde hoje é uma grande cidade. Quando eu saí de Rio Verde, era uma cidade pequena, e mudar-se para Brasília, e um mundo todo novo, tudo diferente, foi um grande desafio para a minha vida. Depois, esse acho que foi o primeiro elemento. Acreditar no chamado de Deus, deixar tudo para trás, deixar os amigos, a escola, a promessa de emprego que se tinha, diversas coisas, e acreditar que Deus estava chamando. Esse foi o maior desafio. O segundo maior desafio foi deixar a família. Hoje a gente tem celular, graças a Deus as coisas... Naquele tempo a gente não tinha celular, telefone no seminário era muito difícil, então você ficava muito distante da família, era muito difícil. E o terceiro elemento, que eu digo que foi mais difícil para mim no seminário, acabou sendo algo motivador, é que eu cheguei no seminário e entendi que o estudo lá no interior do Goiás era muito fraco. E que tinha que repensar tudo e reaprender e passar a estudar, ter um nível acadêmico muito alto. Isso foi muito difícil nos primeiros anos. Então, eu recordo que no primeiro ano, a gente tinha aula de latim. E eu, lá na minha cidade, em Rio Verde, eu tinha boas notas, mas não era coisa tão complexa quanto estudar certas disciplinas. Então, o estudo acadêmico foi muito difícil. Eu me recordo que no primeiro dia de aula, na primeira prova de latim, eu tirei 2,5 numa prova que valia 10. Eu surtei. Então foi muito difícil essa fase. Porém, Deus foi construindo um processo, Deus foi ajudando, e eu fui estudando também, e a gente vai descobrindo o chamado de Deus e vai a cada dia confirmando aquilo que lá no início era uma incerteza, né? E eu fui para o seminário com um padre me fez a seguinte proposta, na verdade foi um bispo, Dom Miguel Pedro Mundo, me fez a seguinte proposta: vá para o seminário e tenha certeza que você não quer ficar lá. Se você não quiser ficar lá, eu te busco amanhã. Eu fui para o seminário com o compromisso de ficar um dia ou dois. Eu fiquei os 8 anos e já estamos aí com, né, Davi, 19 anos praticamente de ordenados, com a graça de Deus. 19 anos. Eu estou com 9 ainda, estou no comecinho da caminhada. Padre Davi, qual foi o maior desafio para o senhor na caminhada no seminário para se tornar padre? Ouvindo o padre Cristiano, eu tentei fazer uma revisão de memória aqui. É bom, né? Quando a gente fica depois, é que a gente consegue dar uma formulada, né? Não, eu penso assim, olha, eu sou o terceiro filho, o único filho homem, e claro que os pais acabam criando expectativas e aplica, né, todo o processo a nível de formação. Então, assim, os meus pais gostariam muito que eu tivesse uma profissão que eles sonharam. E aos 19 anos, eu recebendo o chamado de Deus e fazendo esse discernimento, eu disse que não, primeiro eu quis ser missionário, eu não quis ser padre. Eu fui viver numa comunidade de vida. Na comunidade de vida que eu fiz o discernimento para a vocação sacerdotal. Então, assim, primeiro desafio, sair de casa, dizer não àquilo que os meus pais sonhavam, aquilo que de fato eles pensaram para mim. Isso foi bem desafiador, porque assim, foi uma afronta. E eles, né, castigaram, não foi fácil esses anos todos de formação, apesar que o meu pai foi o primeiro que aderiu, e meu pai era evangélico, foi o primeiro que aceitou e apoiou. Minha mãe, faltava 15 dias para a ordenação, ela ainda dizia, não, ele não vai ser, ele vai desistir, ele vai voltar. Depois, né, percebeu que de fato era aquilo que Deus queria e fez um grande bem, tanto que minha mãe, no final da vida dela, veio morar comigo. E no dia que ela faleceu, né, a igreja de Goiânia estava bem presente, nós tínhamos lá 2 bispos, 24 padres, os seminaristas todos estavam lá, né? Então, assim, mostra que ela fez também um processo bonito de até mesmo de morar no seminário, ela vive esse processo. Então, assim, o primeiro desafio foi esse. O segundo é de estar num lugar totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, que, como o padre Cristiano falou, nós fomos morar em Brasília. Um goiano morando em Brasília,
ele sofre alguns bullying, né? A começar pelo sotaque, uma série de coisas. Mas, assim, eu diria que foi um desafio superado mais rápido, porque, por mais que o Padre Cristiano tenha dito que foi desafiador, nós vivemos um processo, vivemos a filosofia juntos ali, com os mesmos formadores, e foi um tempo de graça, um tempo onde Deus fez aquilo que era necessário. E aí, depois disso, através do bispo, naquela época, Dom José Chaves, né, Deus começou a brincar. Primeiro me tirou de Brasília, me mandou para Diamantina, um ano, depois, no final desse ano, me manda para Roma. E aí, ficar longe de casa foi difícil. Aí, de fato, deu um baque tremendo. Meu pai sempre dizia, né, quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Então, o telefone tocava 10 horas da noite no seminário e eu gelava a alma, dizia, meu pai morreu. Nossa. Então, assim, quebrar esse laço. E, assim, hoje, depois de ter sofrido e ter vivido tudo isso, o que eu percebo? Deus foi trabalhando também para que a gente pudesse reforçar os nossos laços. Hoje, a minha família é muito presente na minha casa, hoje na paróquia, sempre isso foi muito, muito presente, graças a Deus. E é muito interessante, porque os dilemas, eles são muito parecidos, né? O caminho, parece que ele, apesar de acontecer com pessoas diferentes, os dilemas são bem parecidos, né? Na minha dificuldade também foi justamente cortar os laços com a escola, com os amigos da escola, que era o espaço criativo que eu tinha, e com a minha paróquia de origem, que era outro espaço criativo que eu também sentia. Então, vamos mudar o forro da igreja no sábado para o domingo, né? Então, adorava ir para lá sábado, 2 horas da tarde, erguer os santos para a Dona Rosa ir lá e trocar os forros da igreja. Então, aquilo para mim era uma experiência que eu senti falta no seminário. E o que me preencheu depois do tempo do seminário foi aprender a fazer o rosário redentorista. Porque quando eu cheguei, eu ficava muito curioso. O Padre Clóvis, já está com 90 e tantos anos, o Padre Clóvis ficava o dia inteiro na matriz de Campinas e o redentorista Santo Afonso fez um voto de não perder tempo. Então o Padre Clóvis falava, eu não posso ficar à toa, não posso ficar ocioso. E toda hora que você olhava para ele, ele estava com um alicatinho. Aí um dia eu pedi para ele me ensinar. Ele me deu um alicate, fui atrás dos elementos com conta de lágrima que você procurava ali na beira do córrego. Então ele foi e me ensinou a fazer terço. E aí quando eu ficava assim, começando a ficar com muita saudade de casa, ia lá pegar o alicate e fazer terço, para poder ocupar o tempo. Mas se a gente pudesse dar um conselho para um jovem que está pensando em começar essa caminhada, apesar do mundo dizer que talvez ainda não encontre mais espaço para Deus como havia na nossa época de infância e de adolescência. Talvez hoje Deus dispute com mais coisas, né? Com internet, com uma série de outras opções que nós não tivemos na infância, que talvez tenha facilitado até a nossa escolha, né? O nosso caminhar. Hoje, qual o conselho que o Padre Cristiano, que o Padre Davi dão para o jovem que deseja fazer essa caminhada? Tem pelo menos uma curiosidade para fazer essa caminhada vocacional. Padre Cristiano. Se arrisca. O senhor respirou fundo. Há certas respostas, assim, pensar num conselho, né? Um conselho é algo que a gente dá como um tesouro que poderia colaborar na vida do outro. Acho que a primeira coisa é arrisquem-se. Aquele que sente o chamado de Deus, mesmo de forma, na dúvida, de forma imperfeita, mas se Deus está chamando, arrisquem-se. Deixem-se conquistar por Deus. Então, eu não tenho dúvida, arriscar vale a pena. Depois, sair de casa para ser formado, para estudar, melhor dizendo, é muito bom e todos precisam. Sair de casa para ser formado por uma mãe como a igreja é ainda melhor. Então, todo aquele que for para o seminário e lá se dedicar a querer crescer enquanto pessoa, vai ser melhor do que entrou. Vai sair um homem melhor e maior do que entrou. Então, todas aquelas pessoas que tiverem dentro de si uma inquietação, Deus não dá certeza, tá? Cada dia a gente tem que reconstruir a certeza. A certeza é também esforço nosso. Deus dá inquietação. Então, se Deus está te inquietando desde dentro, arrisque-se. Não tenha medo, se arrisque. Pode ser no clero diocesano, pode ser no clero religioso, pode ser um padre na paróquia, um padre na missão da Amazônia, mas se arrisque. É isso mesmo. E, Padre Davi, um conselho aí.
eu vinha duas frases na minha cabeça aqui. A primeira frase foi quando, lendo um textozinho que encontrei na paróquia, era: há vagas para pescadores. Aquilo me chamou a atenção e dizia, mas, né, onde vou pescar? E o Senhor me chamou a pescar na comunidade, na vida da paróquia e, de modo especial, a dar a minha vida. Então, quando nós sentimos um chamado de Deus e um chamado de consagração total, é de doação de vida. Então, aquilo que João Paulo II disse quando assumiu o ministério, né, disse: não tenham medo, abram, escancarem o coração de vocês. Acho que isso vale a pena, nós não podemos ter medo. Principalmente, eu vou dizer, como nós falamos que um dos desafios foi a questão da família, né? Engana-se quem pensa que nós abandonamos a nossa família, muito pelo contrário. Nós saímos de casa, nós vamos para uma sementeira, um lugar de formação, recebemos uma formação muito precisa, muito clara, muito objetiva, no sentido de nos capacitar para que tenhamos condições de nos tornar melhores, mais humanos, mas também de lidar com pessoas. E isso também nos capacita a voltar para casa e nos tornar mais humanos com aqueles que são os nossos familiares. Perfeito. Então, acho que isso com a nossa família, não tenho medo de perder a família, porque, na verdade, nós ganhamos ela. Não, acho que a gente não só ganha, não. As nossas famílias se tornam famílias uns dos outros. Dos outros, é verdade. A mãe de um padre é mãe de todos os padres. Por isso que o senhor sentiu isso quando o senhor entregou a mãe do senhor nas mãos de Deus, e por isso que todo mundo ali se reuniu, porque também sentiu com o senhor, né? Eu digo, olha, eu e o padre Cristiano, as nossas famílias sempre foram próximas. Muito próximas, né? Eu já terminando aqui, o diretor já está me chamando a atenção, mas uma coisa que me chamou a atenção, ouvindo os padres, me lembrou. O que me levou a ser padre era um cartaz que tinha na paróquia, que era uma figura antiga na Diocese de Anápolis. Era um padre bem gordo, de batina, mão na cintura, assim, um senhor apontando o dedo para uma criança que, olhando para cima, tinha uma frase grande: você gostaria de ser padre? E aí tinha um texto: se você quisesse. Sim, se você quisesse, dentro de alguns anos, haveria entre nós um padre a mais. Um padre a mais, você sabe exatamente o que significa isso? E aí continuava: um padre a mais é pelo menos uma paróquia que não morre, uma igreja que não somos obrigados a fechar, um tabernáculo onde está sempre o nosso Deus. Um padre a mais é uma missa a mais, todos os dias, durante 30, 40, 50 anos ou mais. É uma multidão de doentes, visitados, consolados, reconfortados. E continuava. Aí no final falava assim: você nunca pensou em tornar-se padre? Ah, se você quisesse. Ah, se você quisesse. Então, desde já, um abraço, padres. Deus abençoe. Muito obrigado pelo sacerdócio dos senhores. Muito obrigado pela amizade, pela companhia e também pelo convite. Amém. Eu agradeço a todos, e sei que em casa há jovens que estão inquietos. Deixem Deus falar na sua inquietude. Amém.